Agora, nós temos uma outra questão, que é a questão do Facebook. Por que a empresa Facebook passa a se chamar como uma tentativa de... Essa meta é uma tentativa do Facebook de se desvincular de polêmicas, de tudo que ele se envolve hoje? Tem uma matéria de 2014, eu vou deixar na descrição da nossa live para o pessoal consultar as 3, tá? Elas são do dia 28 de junho de 2014, de dia 30 de junho de 2014 e dia 2 de julho. O que tem de importante nelas? Essas matérias trataram de experimentos que o Facebook realizou, né? Experimentos psicológicos, experimentos muito sérios que eles fizeram. O nome de um cara é Adam Kramer. Ele é um cara que consta no link que eu vou botar, um pesquisador, isso apareceu numa das reportagens. O que eles fizeram? Foram pagos, financiados para isso, né? Veio à tona que eles estavam tentando entender a dinâmica psicológica, psíquica de usuários do Facebook a partir do momento em que se modificava o feed, ou seja, a página, ou seja, a realidade daquela pessoa enquanto usuário daquela plataforma. As notícias que a pessoa via, as mensagens que ela via, né, aquela coisa do Facebook pipocando, né, aquela feed de notícias, eles alteraram aquilo, manipularam, colocaram para um grupo notícias, mensagens muito mais positivas, né? E para um outro grupo, ou na semana seguinte, mensagens mais negativas, e colheram o resultado de que, à medida que colocavam mensagens positivas para as pessoas, né? O que eles geravam? As pessoas eram como se elas fossem influenciadas, como se fossem contaminadas por uma positividade, e elas mesmas replicassem aquilo. E o contrário também acontecia. Ou seja, colocava no feed da pessoa uma série de reportagens negativas, uma série de questões que colocava a pessoa talvez mais para baixo, notícias mais pesadas, e a pessoa tendia a reproduzir aquilo também na produção dela, lá, aquela plataforma lá, rede social, que a plataforma social tem esse jogo, né? Tem essa transparência que é um pouco ilusória e tem essa liberdade, contanto que você produza muita coisa, você é o produtor de conteúdo para ser consumido também. É assim que funciona. O Facebook, inclusive, eu não sei se está assim ainda, porque eu estou desligado, tem uns anos de lá, mas ele só tinha aquela paradinha assim do dedinho, o like. O Facebook, se eu não me engano, ele não era que nem o YouTube, que permitia o dislike. Eu acho que para não cortar essa corrente também. Tinha os smileys, mas eu acho que não tinha dislike. Voltando para o negócio da pesquisa. Então, eles descobriram. E um segundo momento dessa mesma pesquisa foi a etapa, né, de que eles usaram a abstinência. Eles não botavam nem muita notícia, nem informação positiva, nem negativa. Eles simplesmente davam uma enxugada na página de determinadas pessoas. Atenção, estamos falando de cerca de 800, 750 mil pessoas que foram cobaias. É muita gente. Declarado. A gente não sabe se foi mais uma matéria de jornal, né? Enfim, não se sabe. E o que acontecia com essas pessoas que tinham suprimidas, que tinham retidas, que tinham um enxugamento das mensagens, das informações do feed delas? Eles notaram também, o feedback desse estudo, foi que elas também passavam a produzir menos. Olha só, vai vendo aonde isso vai dar. Essa descoberta, para o pessoal da área psi, né, isso não é nenhuma grande novidade. Né? Vou dar um exemplo. Né? Nise da Silveira, minha mestra querida, psiquiatra, né? A Nise, nos livros dela, no final da década de 70, ela já colocava de uma maneira muito bem humorada que o contágio psíquico ele tá aí na sociedade. O contágio psíquico. Que nem piolho. Quase todo mundo teve, as pessoas têm medo. Né? Que se houvesse uma catástrofe nuclear na Lua, por exemplo, a imagem é dela, estou pegando emprestado, isso é obra do humano. Então ela estava dizendo isso, justamente a gente faz o salto no que eu estou falando da pesquisa do Facebook. A grande sacada, no meu ponto de vista deles, não foi descobrir que há um contágio psíquico no momento que você apresenta mensagens positivas,
apresenta ideias positivas e outras negativas, influenciando as pessoas nesse sentido a reproduzir isso. Não, não é essa a novidade. A novidade é no campo virtual. O experimento foi no campo virtual. O experimento foi num campo onde as pessoas, muitas delas, ficam horas e horas e horas e horas e horas imersas, mas não ficam imersas simplesmente trabalhando, que muita gente fica ali, que está desenvolvendo uma série de trabalhos, que são trabalhos diferentes ali, ficam ali, às vezes, vivendo, né? Ficam ali, interagindo socialmente, inclusive com os seus perfis, né? Com as suas identidades, se identificando, inclusive, com uma diversidade de conteúdos. É nesse tipo de terreno que essa pesquisa se desenvolveu. Então tem uma sutileza aí. O contágio psíquico não é novidade, entendeu? A grande sacada deles, então, é que o contágio psíquico se propagava em rede. Essa é a sacada. E não que os seres humanos se contagiam psicanálise. A própria psicanálise, você vai ver lá a gênese da psicanálise, vocês vão ver lá nos estudos do Freud, né, do Charcot, que era o médico que ele se inspirou muito no uso da hipnose, nos primórdios da criação da psicanálise. Essa é a questão da identificação, né, desse contágio psíquico por identificação, que muitas vezes acontecia. Isso não é uma novidade, né? E quando você faz um estudo desse no campo virtual, o que você está detectando é justamente ali num campo onde essa materialidade que a gente tem no dia a dia, no virtual, é diferente. Né? As pessoas estão imersas ali por detrás de uma tela, imagens, sons, né? A escrita, eu costumo sempre falar, essas modalidades de linguagem, a escrita, né? a fala, a audiovisual, e por imagens também, né? Quando são signos, são simplesmente imagens. E os testes que eles fizeram foram nesse terreno, para ver a motivação, para ver a capacidade de influenciação, foi nesse terreno. Essa construção de hoje, ela só foi possível a partir de uma série de experimentos. Quem não lembra aqui, 2016, 2015, aqueles aplicativos que foram denunciados pela Brittany Kaiser, que trabalhou para a Cambridge Analytica, aquela empresa que o pessoal estuda pouco isso ainda, né? A gente vai tocar nisso no outro momento. Essas agências de grande poderio de propaganda política, a denúncia daqueles aplicativos que existiam nas plataformas como o Facebook para pegar os dados, gostos, cliques e tendências das pessoas, né? Que era, transforme aqui, você vai virar um bichinho e tal, e a pessoa tinha aquele contrato com as letras minúsculas, menor que bula de remédio, que estava ali permitindo uma série de coisas, a pessoa, ok, aí toda amarradona, clicava, permitia acesso à foto, postagem e tal, aí aparecia um ursinho e tal. Isso tudo, né? toda essa avalanche de experimentos, alguns oficiais acadêmicos com artigo publicado, que é o desse Adam Kramer, como esses ilegais, que esse foi ilegal, deu um problema danado, né? Está registrado no livro Target, da Brittany Kaiser. Ela é protagonista do Privacidade Hackeada. Para quem não estiver associando o nome, vejam. É legal o documentário, mas o livro dela é muito melhor. O livro é quase como uma confissão. Inclusive fala do Brasil, né? Até para as pessoas desmistificarem um pouco o Steve Bannon. Ele não é o papa, o chefe, não, ele é um funcionário. São as agências que estão por trás dele e o financiamento bilionário que está por trás é que move a coisa. Ele é um produtor de mídia de extrema-direita, só. Perigoso, mas só. As agências que estão por trás, Cambridge, a SL Group, poderosíssima, a Pension, que a gente trabalhou isso já num vídeo, década de 90, fez a campanha da reeleição do Bill Clinton, já com a Microsoft como cliente. Tá? Voltando, então. Esse experimento, ele não é único. Tem um outro que está ligado a isso. Por isso que esse artigo, né, essas matérias, o artigo está numa delas, eu acho importante as pessoas darem uma olhada, para elas construírem uma coisa nessa linha do tempo que não fique parecendo que surge do nada como mágica, né? Esses acontecimentos, essas novidades. Que foi que no ano de 2009, e aí entra um tal de Jeffrey Hancock, esse cara já ligado a um setor, um instituto de pesquisa do Pentágono, área de defesa, se eu não me engano é NSA, mas eu vou falar Pentágono aqui, que não NSA,
que era de interesse da área militar estadunidense. E foi uma pesquisa entre anos 2008 e 2009 sobre o comportamento da massa social diante da crise econômica que estava despontando. Olha só isso no mesmo Facebook. Para entender os movimentos sociais, sociopolíticos, que ou nascem em rede ou se desenrolam em rede. E aí a gente está falando uma coisa que é para se pensar bastante, né? Porque quando eu li isso, né, eu não sabia dessa pesquisa, dessa que envolvia esse setor da área militar de defesa estadunidense, eu me lembrei imediatamente de um estudo que eu fiz, que eu coloquei no vídeo, chama-se Guerra de Informação, está lá no portal Fio do Tempo meu, que é um compilado de 4 vídeos digamos assim, ativismo político, né? Vou dar apenas exemplos, tá? Mas assim, é só a título de exemplo, sem querer dizer que um é igual ao outro, por favor, não é nada disso. Inclusive, eu vou falar de um do Brasil. Aquele movimento do zapatismo, 94, se eu não me engano, sim, que teve uma. Eu estou dando esses exemplos, isso não está na pesquisa, né? Para justificar como que eu pensei eles estarem preocupados já no ano de 2008, pelo menos publicamente, já deviam estar estudando isso, de entender essa dinâmica em rede. Porque no zapatismo, para prevenir e denunciar os ataques às mulheres, indígenas principalmente, há uma rede chamada NETA, o Manuel Castells fala isso no livro dele, Sociedade em Rede. Ela foi desenvolvida e foi bastante atuante. Então, teve uma atividade pela internet divulgando o que estava acontecendo com eles lá no México, né? Assim como a reunião da OMC, Organização Mundial do Comércio, né, em 1999, e que essa, sim, ela foi bastante trabalhada em rede, né? Tem até filme hollywoodiano, né? A indústria de Hollywood fez um filme sobre, mas tem documentário bom sobre isso, né? Nesse vídeo eu falo isso. E foi um movimento social muito organizado. Gente de todos os lugares do continente, né? Gente do Canadá, inclusive, tal, chegando para esse evento lá, para se manifestar contra, e aí várias pautas estavam lá. No caso do Brasil, para completar o que a gente está falando, não é muito usual e comum ainda, mas eu insiro, já não é a primeira vez que eu faço isso, e já fiz em vídeo também, que é aquele movimento que teve do ele não. Eu estou dizendo isso não está na pesquisa do Zuckerberg. Foi sabotado pelo Facebook, foi atacado pelo Facebook, com ataques virtuais em enxame, né? Ataques, o pessoal chama ataque hacker, mas isso é baboseira, ataque virtual de criminosos que entram, roubam senha, enfim, né? Para bagunçar e para. A gente lembra isso, né? Talvez até para falsificar coisas, né? Tem 3 anos. Mas por que eu estou destacando isso dentro do contexto desses estudos de movimento social? Porque aquilo ali também, no meu ponto de vista, se enquadra nesses fenômenos de grande porte, porque agregou, salvo engano meu, por volta de 3 milhões de adesões das mulheres, e com apoio de mais gente ainda, e que foi um movimento de enxame, que ele sai um pouco da crítica que aquele filósofo Byung-Chul Han faz, que é uma crítica legal, mas eu acho que sai de que não há alma em movimentos da internet. Mas eu não concordo muito, porque aquele movimento apresentou uma coisa nova, algo florescendo ali, e que cresceu bastante. Equivocadamente, mais uma vez, eu acho que, no meu ponto de vista, com certeza, aquilo ali foi tratado como um erro, um equívoco. Não havia erro e equívoco, porque aquela eleição ali, ela já estava datada, ela já ia ser atacada violentamente como foi por outros dutos, né? Tivemos ali a mamadeira de piroca, tivemos o kit gay, tivemos a falsificação daquele evento com as moças como se estivessem em baile de carnaval nuas, pessoal fumando maconha, como se tivesse o evento falsamente, isso foi uma mentira, sido um evento na cabeça de certas pessoas de baderna, e não foi. Isso foi fruto desse ataque, né? Eu estou fazendo essa explicação para inserir nessa linha desses eventos que esse setor, esse instituto, se eu não me engano, era Minerva, ligado ao Pentágono, eles estavam interessados em fazer esse estudo, fizeram esse estudo numa segunda explicação, para lidar com a força dos movimentos sociais em rede. Entendeu? Isso sai do campo, então, do roubo de dados de informação. Eles têm dados
né, de manipulação. São as famosas, Wagner e pessoal que está nos assistindo, são as famosas, né, que a gente fala muito, operações psicológicas e de influência, onde há know-how militar, mas civis da área de psicologia, que trabalham com psicometria, pessoal da área de humanas, o pessoal da ciência da computação também, juntos construíram um campo de saber, né, de práticas estratégicas que são poderosíssimas, principalmente sendo usadas nessa superfície, que é a superfície que a gente está falando aqui nessa conversa da internet das coisas, né, que é o 5G, que é o 3D, que é o virtual, né, que é o imaterial, né? É material porque você puxar o cabo do computador desaba tudo, então é material. Mas é virtual porque ali estão imagens, ideias, conceitos, significação, né? O que me preocupa são duas coisas em relação às eleições do ano que vem. O campo progressista está um pouco mais atento para cisões, né? E rupturas em pequenos grupos que tem acontecido de um tempo para cá, né? Isso não tem a ver com a internet. Isso eu estou pensando na eleição do ano que vem. As pessoas têm que estar atentas um pouco a isso, né? Tem um ditado antigo, né, que não é só o Sun Tzu, aquele estrategista chinês que tinha ele como máximo, outros tiveram também, que é dividir para dominar, para conquistar, né? E se dividir para ser conquistado, para ficar à mercê também, isso cabe. Eu acho que todos nós vamos ter que estar muito atentos com tudo que vai se desenrolar, né? Nesse campo estratégico da comunicação, da informação, das notícias, das manobras, né? As pessoas, seguramente, elas estão muito mais atentas a essa questão da desinformação como estratégia de manipulação de influência, e não como veiculação de pura mentira, né? E espero eu, pelo menos, que nós estamos em 2021, né? A gente já apanhou bastante. Não quer dizer que muita gente não queira apanhar mais, né? Tomara que não. Que não adianta também, com determinado tipo de pessoa, ficar tentando ocupar o lugar da professora, do professor e corrigir, criando essas batalhas, né? Olha, isso aqui está errado, somente e tal. A gente está num campo a gente está num momento de dissensões, né? E de uma efervescência, né, sociopolítica tão grande, né, que esse tipo de estratégia é uma estratégia que eu acho que é fadada ao fracasso, né? Eu acho que muito mais uma conscientização, um esforço do modo como uma pessoa que ela consegue fazer, ela entender o que está acontecendo, né, o que aconteceu, né, olhar o país, como o país está hoje, e como o país era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu acho que 15 anos, mais ou menos, já dá para 16 anos, como era, uma reflexão em silêncio, para quem conseguir. Tem gente que eu sei que não consegue, né? As pessoas estão muito tomadas, tem pessoas que elas estão se comportando como se estivessem numa partida de futebol, assim, sabe você torce por um time que está fazendo tudo errado, está perdendo e você acha que está ótimo, que é o seu time, você está vibrando com aquilo. Tem muita coisa quando descamba mesmo para agressão e tal. Então, está muito nesse campo. Eu acho que a bola tem que ser colocada no chão, né, para a coisa poder ser jogada, né? Bola no chão, né? O país está muito fraturado, né? Quem tem dúvida, eu sei que ainda tem gente que, quando ouve falar em troca de governo forçado, abordagem direta para derrubar um governo, guerras híbridas, ainda fica assim, ainda pensando, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a seguir explicações, estudos, achando que são verdades absolutas e tal, mas assim, eu acho que já está bem claro, né, que veio do estrangeiro, né, um grande impulso para acontecer o que aconteceu aqui no Brasil, né, para botar na cadeia um presidente inocente.